Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, nesse dia de sábado. Um feliz sábado a todos vocês. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te agradecer primeiramente pela vida. Conceda-nos, Pai, o Espírito Santo, para que nos dê entendimento de tudo que vai ser lido agora. E mais uma vez Te pedimos perdão dos nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome dEle que Te pedimos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais, no capítulo 8, que fala hoje, o título é As Cidades. Os primeiros construtores de cidades. Recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo. E então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Gênesis 4:17. Havia saído da presença do Senhor, rejeitado a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquele grande grupo de pessoas que adoram o Deus deste mundo. Patriarcas e Profetas, página 81. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram habitando entre as montanhas, onde a arca havia repousado. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam se esquecer do seu Criador e se afastar das restrições de sua lei, sentiram um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram se separar dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sineor, nas margens do rio Eufrates. Para vocês verem, né? Mesmo após o dilúvio, né, a apostasia continuou. Por quê? Porque o pecado não foi eliminado, que é o próprio Satanás, ele continuou vivo. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Gênesis 11, de 2 a 4. Patriarcas e Profetas, páginas 118 e 119. As cidades são viveiros de imoralidade. A busca de prazeres e divertimentos se centraliza nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maior vantagem, são desapontados. Mais tarde demais, se arrepender de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados levam à ociosidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias, estimulam ao extremo todos os desejos. A juventude arrastada pela corrente popular. Parábolas de Jesus, página 54. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crise, e que essas coisas se intensificarão até o fim da história da Terra. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 84. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de imoralidade. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se coisas que estimulam a sensualidade e o desregramento. A Ciência do Bom Viver, página 363. Juízos que sobrevêm às cidades. Terríveis abalos sobrevirão à terra,
e os palácios luxuosos construídos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montes de ruínas. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa sua obra, que é o próprio Satanás. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. O Senhor faz advertência aos habitantes da terra, como no incêndio de Chicago e nos de Melbourne, Londres e Nova York. Essas advertências acontecem até hoje. Até hoje Deus fica... Quem nos garante o que está acontecendo hoje na pandemia não é uma advertência para Deus, para que nós possamos acordar. Mas o povo acha que tudo é normal. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Preste bem atenção de tudo que é lido aqui, para ver se se existe alguma coisa, alguma coincidência, né? Coincidência do que nós estamos vivendo. Isso aqui que eu estou lendo é de 1890, 1900, mas vamos lá. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Evangelismo, página 29. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos desses juízos vindouros. Edifícios à prova de fogo ficarão em cinzas. Vi as mais caras estruturas de edifícios construídos e que se acreditavam serem à prova de fogo. E assim como Sodoma pereceu nas chamas de vingança de Deus, essas construções suntuosas também se transformarão em cinzas. Os monumentos de grandeza humana de que os homens se vangloriam serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 418, 419. Isso aqui me faz lembrar as Torres Gêmeas. Deus está retirando o seu espírito das cidades ímpias, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Mansões caríssimas, maravilhas da habilidade arquitetônica serão destruídas de um momento para o outro. Quando o Senhor vir que os proprietários excederam os limites do perdão, a destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem a prova de fogo, é um exemplo de como em pouco tempo a arquitetura da terra ficará em ruínas. Este Dia com Deus, página 150. Os homens continuarão construindo edifícios caríssimos que custarão milhões de dólares. Será dada especial atenção à sua beleza arquitetônica e à firmeza e solidez com que são construídos. Mas o Senhor me informou que, apesar da extraordinária firmeza e materiais caros, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém, cidade de Nova York. Deus não tem executado sua ira sem misericórdia. Sua mão ainda está estendida, ou seja, ele ainda está tendo misericórdia. Sua mensagem precisa ser transmitida na grande Nova York. Deve ser mostrado ao povo como é possível para Deus, com um simples toque de sua mão, destruir os bens que eles acumularam para o último grande dia. Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares, e por isso que estou tão ansiosa
de que nossas cidades sejam advertidas. Certa ocasião, quando estava na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Era garantido que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou diante de mim foi um alarme de incêndio. Os homens olhavam para os edifícios altos, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não conseguiram fazer funcionar as máquinas. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 12 e 13. Chicago e Los Angeles. Cenas que logo ocorriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Com o aumento da iniquidade e a retirada do poder protetor de Deus, houve tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e arrastados por terremotos. Algum tempo depois disso, foi-me mostrado que a visão dos edifícios em Chicago e o ônus sobre os recursos do povo para erigi-los e sua destruição era uma lição prática para todos nós, advertindo-nos de que não devemos investir predominantemente nossos recursos em propriedades na cidade de Chicago ou em alguma outra cidade, a não ser que a providência divina obra o caminho o indique e claramente o dever de construir ou comprar. Por ser necessário para a transmissão da mensagem de advertência, foi feita uma admoestação similar com relação a construir em Los Angeles. Repetidas vezes tenho sido avisada de que não devemos aplicar recursos na construção de edifícios caros nas cidades. São Francisco e Oakland. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não está longe do tempo em que elas sofrerão os seus juízos. O terrível terremoto que sobreveio a São Francisco será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida. As cidades ficaram poluídas pelo pecado. Estudem a história de Nínive. Deus enviou uma mensagem especial a essa cidade iníqua por intermédio de Jonas. Muitas mensagens como a sua seriam transmitidas em nossa época, se as cidades iníquas se arrependessem como Nínive. Mesmo nas cidades em que o juízo de Deus tem caído em consequência dessa transgressão, não há sinais de arrependimento. Os bares ainda estão abertos e muitas tentações são mantidas diante do povo. Outras cidades ímpias. Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, as cenas de calamidade de São Francisco se repetirão em outros lugares. Essas coisas me impressionam muito, pois sei que o dia do juízo está bem diante de nós. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades ímpias. As cenas citadas, presta atenção no que vai ser lido agora. As cenas citadas em Hebreus, capítulo 2, de 1 a 20, Sofonias, capítulo 1, versículo de 1 a 3 e 20, Zacarias, capítulo 1, de 1 a 4 e o versículo 14, e Malaquias, capítulo 1, de 1 a 4, logo serão presenciadas, assim como foram claramente descritas. Apresento essas maravilhosas declarações das Escrituras para consideração a todos. As profecias relatadas no Antigo Testamento são a palavra do Senhor para os últimos dias e se cumprirão com tanta clareza como vimos a ruína de São Francisco. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão
extremamente pecadoras serão destruídas por terremotos, fogo e dilúvio. Evangelismo, página 27. Todas as advertências de Cristo com respeito aos eventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em grandes cidades. Deus está permitindo que essas coisas sejam trazidas à luz para que possam ser lidas até por quem passa correndo. A cidade de São Francisco é uma amostra de que o mundo inteiro está se tornando. O nocivo suborno, a má administração de recursos, os negócios fraudulentos entre homens que têm autoridade para soltar os culpados e condenar os inocentes, toda essa iniquidade está enchendo outras grandes cidades da terra e tornando o mundo como ele era nos dias que precederam o dilúvio. Os sindicatos nas cidades. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e na discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que atingiu as igrejas, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que as pessoas se liguem às confederações e sindicatos, atando-se em feixes para a queima do grande fogo dos últimos dias. Tudo isso é operação de instrumentos satânicos. Evangelismo, página 26. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos, em confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Deus é o nosso soberano, o nosso governador, e Ele nos convida a sair e nos afastar do mundo. Saiam do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Não toquem as coisas impuras. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Se recusarmos fazer isso, se continuarmos a nos vincular ao mundo e a encarar toda a questão de um ponto de vista secular, ficaremos como o mundo. Quando métodos e ideias profanos governam nossos negócios, não podemos nos colocar sobre a elevada e santa plataforma da verdade eterna. Fonte de perturbação para os adventistas. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possa obter em certos ramos de negócio. Formarão sindicatos e os que a eles se recusam unir serão homens marcados. Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservem-se fora das cidades. Não construam sanatórios nas cidades. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será opressivo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141. Muitos anseiam por luz e verdade. As cidades serão tratadas rigorosamente, contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas pessoas ainda se desvincularão dos enganos do inimigo, vão se arrepender e se converter. Evangelismo, página 27. Por isso que nem todas as calamidades que vão acontecer não serão universais, né? Então, onde existem cidades que a iniquidade não está tão alta, então não vai ser tão forte. Mas em outras, destruição total. As trevas espirituais que cobrem o mundo inteiro estão se intensificando nos centros populacionais abarrotados.
é nas cidades que os obreiros evangélicos encontram maior persistência no erro e as maiores necessidades. Nessas mesmas cidades, os evangelistas se deparam com algumas das maiores oportunidades, em meio às multidões que não pensam em Deus e no céu. Encontram-se muitos que almejam luz e pureza de coração, até mesmo entre os descuidados e indiferentes. A atenção de muitas pessoas pode ser atraída por uma revelação de amor de Deus pela humanidade. Intensos esforços nas cidades. Como preparação para a vinda de nosso Senhor, devemos realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros. A mensagem de advertência para esse tempo não está sendo transmitida com empenho no grande mundo comercial. Dia após dia, os centros comerciais estão repletos de homens e mulheres que necessitam da verdade para este tempo, mas não obtêm conhecimento dos preciosos princípios da salvação, porque não são feitos esforços com empenho e perseverança a fim de alcançar essa classe de pessoas onde elas se encontram. A mensagem do terceiro anjo deve ser agora ser proclamada não só em países distantes, mas também em negligenciados lugares de por perto, em que há multidões não advertidas nem salvas. Nossas cidades em toda parte exigem cuidadosos e sincero trabalho da parte dos servos de Deus. Nem todos conseguirão deixar as cidades por enquanto. Olha só o que eu falei ainda agora. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer a casa da família no campo para os filhos. O Lar Adventista, página 141. Conforme o tempo avança, cada vez mais nosso povo terá que sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme se abra diante deles o caminho para fazer isso. Muitos terão que trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível sair durante todo o tempo que permanecerem ali, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitado que seja sua esfera de influência. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 360. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente permanecem nelas fazem isso colocando em perigo sua salvação. Vida no Campo, página 14. Cidades e vilas estão mergulhadas no pecado e na corrupção moral. Entretanto, existem Lós em cada Sodoma. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 136. Deus, conforme está dizendo aqui, tem pessoas salvas em todas as denominações ou em todas as cidades. Então, os Lós, né, quem conhece a história de Ló, né, estava lá em Sodoma e Gomorra. Então, Deus está dizendo aqui que ele tem os seus Lós em todas as cidades. Tem pessoas salvas em todas as cidades, né? Então, essas pessoas, Deus vai ter misericórdia, vai dar um jeito para salvar essas pessoas, juntamente com seus familiares, não é? O que ele fez com Ló? Deus não vai dar mais para Ló, ou não vai dar mais para Noé, e menos para nós. Deus é justo. Deus é justo, meu irmão, minha irmã. Então, nós precisamos nos empenhar para que essa misericórdia, né? Essa graça se estenda a nossas famílias. Está lá, é mandamento. Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que obedecem e guardam seus mandamentos, que o amam e guardam seus mandamentos. Escolas, igrejas e restaurantes nas cidades. Muito mais se podem fazer para salvar e educar os filhos dos que atualmente não podem sair das cidades. Essa é uma grande questão digna dos nossos melhores esforços.
Deve-se estabelecer escolas paroquiais para as crianças que estão nas cidades e em ligações com essas escolas. Deve-se tomar providência para a administração de estudos mais elevados, onde estes forem exigidos. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois, de outra maneira, os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios de vida saudável. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142. Continuamente o Senhor vem nos instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades a partir de núcleos na periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto, como memoriais a Deus, mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros, devem ser estabelecidas fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida nas cidades. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 358. Não são aconselhadas mudanças precipitadas. Olha só essa advertência. Então nós podemos abandonar tudo e correr para o campo e passar necessidade. Tudo tem que ser programado. Vamos ver o que diz aqui. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não conseguiu terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica seja cuidadosamente considerados. Cada coisa tem que ser levada em conta. Pode haver indivíduos que ajam precipitadamente e entrem em alguns ramos de negócio de que nada sabem. Deus não exige esse tipo de coisa. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade. Devido a apelos calorosos e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de ponderação equilibrada, planejamento correto e princípios e propósitos sadios, uma vitória que precisava ser ganha não se transforma em derrota. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 362 e 363. O sinal de fuga das cidades. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e desabitados. Como o cerco de Jerusalém pelo exército romano era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, a pretensão da nossa nação de poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o momento de deixar as grandes cidades. Vejam só o que está sendo dito aqui, tá? Passo preparatório para sair das menores para habitações retiradas em lugares isolados, entre as montanhas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 464 e 465. Depois de aprovado o decreto de morte. No tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Primeiros Escritos, página 34. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que procuravam matá-los. Mas as espadas que se levantarem para matar o povo de Deus se quebravam e caíram como impotentes quanto palha. Vejam só. Até quando a porta da graça se fechar, enquanto estiver aberta a porta da graça, santos ainda vão morrer. Eles serão considerados como mártires.
Mas após o fechamento da porta da graça, nenhum santo morrerá. Seremos presos, mas morto ninguém vai morrer mais. É assim como também as pragas que cairão após a tocada de cada trombeta, nenhuma praga vai atingir os justos, somente os ímpios. Embora um decreto geral tenha fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, em alguns casos seus inimigos se antecipam ao decreto e se esforçam para tirar a vida deles, mas ninguém pode passar pelos poderosos guardas posicionados em redor de toda pessoa fiel. São anjos. Anjos irão nos defender. Alguns são atacados ao fugir das cidades, mas as espadas levantadas contra eles se quebram como palha. Outros são defendidos por anjos de forma de guerreiros. O Grande Conflito, página 631. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Então, nós temos que continuar examinando as Escrituras, continuar nos esforçando para fazer a vontade do Senhor, porque tudo é esforço para adentrar na porta estreita, que é a porta da salvação. E temos que fugir do pecado, se desviar do pecado e pedir o Espírito Santo todos os dias para que Ele nos ajude, porque sem Ele nada poderemos fazer. João capítulo 15, verso 5. Nada podemos fazer. Então, na próxima leitura nós vamos ler sobre as leis dominicais. Esse decreto que virá, que muita gente despreza, acha que não vai acontecer, mas virá como festa e será aprovado, mas não vai vir como nome decreto dominical, não. Vai vir como o dia verde, o dia da família, o dia de repouso, o dia de descanso, vai vir como festa, o dia do meio ambiente, tudo camuflado, mas nós saberemos. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, um beijo no coração, que tenham todos um feliz sábado na presença do Senhor, que possamos congregar, que possamos louvar a esse Deus maravilhoso que está prestes a nos buscar. Está muito próximo à vinda de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deixe seus problemas nas mãos de Jesus Cristo. Ele vai cuidar de você e de mim. Amém.